Graças pais, amados, é bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, com a intenção de transmitir a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quero dizer a vocês que estamos aqui também com a presença da minha esposa, a irmã Marlene, aquela jovem senhora que está ali de amarelo ali, aquela linda mulher, é meu tesouro também. E meu outro tesouro é Luane, a minha filha mais nova, né? Pode sentar, viu? Eu tenho 4 filhos, né? Não vou contar a minha história para vocês não, só vai demorar muito. Eu tenho 4 filhos. Eu fiquei viúvo com 34 anos, me parece, se eu não me engano. E Deus me deu a oportunidade de casar de novo, né? E depois de alguns anos de oração, Deus me deu a irmã Marlene, né? Se eu disser a vocês a forma que a gente se conheceu, vai dar para vocês ficar aqui sorrindo um bocado de hora. Mas eu vou dizer só um pedacinho. Um dia que vocês quiserem que ela venha contar o testemunho dela aqui para algumas jovens que ainda estão solteiras, pode chamar que ela vem. Nós nos conhecemos pelo rádio, né? Aquele programa chamado Amor, Louvor e Poesia. Vocês conhecem? Pronto. Na rádio evangélica, né? E certo dia eu cheguei em casa triste, choroso, carente, depois de quase 3 anos de viúvo. Eu gostava muito de escutar esse programa, aí eu fui lá e peguei o nome de 2 pessoas para ligar, né? E eu liguei para ela. E quando eu liguei, ela atendeu, e uma coisa que eu pedi a Deus era justamente que Ele, se Ele me concedesse o privilégio de casar de novo, fosse com outra viúva. E justamente ela era viúva. Fazia 5 anos que ela estava viúva, e eu fazia quase 3 anos que estava viúva. E assim Deus nos uniu. E graças a Deus até hoje nós temos nos amado, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Quando ela me conheceu, eu já tinha os 4 filhos, né? E ela também tinha 2 filhos. E a gente juntou, fez 6, né? E graças a Deus a gente tem convivido de maneira agradável. E os filhos dela me amam e os meus filhos também a amam. Hoje meus filhos, né, que moram comigo, não comigo, mas acima de mim é essa menina aí, Luane, né? Ela mora comigo, né? Não comigo, ela já é independente. Esse negócio, independente. Ela mora em cima, tem uma casa, e em cima da minha casa tem 2 vãozinhos. E ela mora lá, né? Trabalha, graças a Deus, não me dá muito trabalho não. É ativa na igreja e tem abençoado a igreja, tem abençoado minha vida com a sua vida. Tem mais 3 filhos, né? Um está em Coritiba, a outra está no Rio de Janeiro, e um mora aqui pertinho em Olinda, né? Então, graças a Deus, essa é a família por parte de mim. A família por parte de Marlene, né? Temos Miriam e temos o Wellington, né? Cada um tem 2 filhos, né? 2 não, 3 filhos. Miriam tem 3 filhos e o Wellington tem 2 filhos. E Luan, meu filho, ele também tem uma filhinha chamada Lorena, que, vamos dizer assim, que é a caçula dos netos. E essa é a nossa família que Deus nos deu, a qual nós amamos muito. O interessante, amados irmãos, é que o tema que foi proposto para que a gente pudesse falar é conectados pela graça, perdoando e restaurando relacionamentos no meio da família, né? Ou família conectadas pela graça, perdoando e restaurando relacionamentos. Nós passamos, vamos dizer assim, alguns meses com uma dificuldade de nos conectar novamente com a minha família lá no Cabo, né? Houve alguns problemas e nós estávamos um pouco desconectados. E o que é que a gente faz quando está desconectados com a família? A gente orou, clamou, pediu a Deus, e quando foi para a honra e glória do nome de Jesus,
nós recebemos um convite. Na segunda-feira, foi na segunda-feira, um convite para ir lá, para nos reconectar. Então, amados irmãos, a gente nota claramente que Deus, Ele abençoa as famílias. E nós sabemos que dificuldades sempre vamos ter, né? Porque até então não existe ninguém perfeito e nenhuma família é perfeita. Então, graças a Deus, Deus nos conectou e também trouxe para mim uma oportunidade de pregar a respeito disso, de perdão, né? E uma das coisas que a gente nota, amados irmãos, que o perdão é bom para mim, quando eu perdoo. Você sabia disso? Quando eu perdoo, o perdão é bom para mim. E quando nós estávamos desconectados com a família lá do Cabo, por um problema muito sério, que não vale a pena falar, e ali nós ficamos tristes, cabisbaixos, mas porém, eu não guardei raiva e nem em um momento eu não perdoei, eu perdoei a pessoa claramente. Agora parece que a pessoa não queria aceitar o perdão. E isso me deixava triste realmente, porque uma das coisas que eu quero é que quando eu faço mal a alguém, se porventura fizer, é que seja perdoado e aquela pessoa abra o coração para mim. Imagine só você perdoar e a pessoa não querer o seu perdão, né? Então Deus nos ensina de várias formas e a gente precisou justamente orar para entender isso. Então, dentre esses conceitos que eu pude assim notar nesse nosso relacionamento, nessa última prova que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, eu tive a oportunidade de meditar mais na palavra. E dentre os textos que a gente vem pensando a respeito dessa mensagem propriamente dita, o texto de Efésios no capítulo 4, capítulo 6, verso de 1 a 4, é o texto que a gente vai iniciar a nossa mensagem, para a gente entender o primeiro ponto no qual nós temos que nos conectar em família, né? Efésios, capítulo 6, verso de 1 a 4. Amém? A palavra de Deus diz assim: Filho, obedecei os vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele já dá a oportunidade a toda a família, né, de se conectar. A toda a família de se entender, de cada um olhar para dentro de si e procurar, na medida do possível, se ajustar para que todos vivam bem. Ele fala para os pais, fala para os filhos, e a gente vai lá no capítulo 5, né, e tem um verso, né, que quando a gente lê na igreja, gera assim um pouco de conversa paralela, porque diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Aí eu não gosto muito de falar sobre esse texto não, sabe? Deixa para depois, né? Porque eles vão logo lembrar lá do início, quando Adão, aquele negócio todo, foi Eva, papapá. Aí começa justamente, se fosse Adão, aí como eu não sei se fosse, né? Aí eu prefiro ficar somente com esse texto aqui, em que o apóstolo Paulo, ele fala principalmente para toda a família, de um modo geral. E o que é que a gente entende, amados irmãos, quando o apóstolo, ele orienta toda a família no relacionamento, e esse relacionamento, para ser saudável, ele tem que, vamos dizer assim, a frase eu te amo, né? Quantas vezes você diz ao seu filho, à sua esposa, ao seu pai, eu te amo? Quantas vezes você diz por dia? Quantas vezes? Eu não sei se eu disse à irmã Marlene hoje se eu amava ela, né? Mas eu chamo ela hoje de favo de mel. E aí? E aí? Vale a pena ou não vale? Né? Eu e minha filha, a gente às vezes nem se vê, só se conversa pelo zap, morando em cima de casa, né? Então, amados irmãos, Deus mostra pra gente que a gente tem que estreitar os relacionamentos, né? Mas sempre eu pergunto se ela já chegou, como é que ela está, principalmente aonde é que ela está, né? Sempre pergunto, né? Para manter essa conexão. E o interessante, amados irmãos, é que quando a gente usa essa palavra, eu te amo, mas essa palavra, eu te amo, verbalmente só, é pouco. Sim ou não? Todo dia eu digo, eu te amo, Marlene, eu te amo, Marlene, eu te amo, Marlene. Aí minha esposa está lá no quarto com dor, que ela tem de vez em quando, tem umas crisinhas de coluna, sabe? Aí está lá com dor no quarto, os pratos estão lá na pia, aí eu deixo lá, não lavo não.
que adiantou aquele eu te amo? Adianta alguma coisa? Então, amados irmãos, o que eu quero que a igreja entenda junto comigo, justamente, que essa palavra eu te amo, ela sempre vai estar ligada principalmente com o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 4 a 6. Aí vale a pena. Aí vale a pena e você vai ver junto comigo por que vale a pena. 1 Coríntios. Deixa eu ver se esse mesmo é. Capítulo 13, verso de 4 a 6. Aí é bom dizer eu te amo, né? Veja só, porque eu te amo não é uma prova de amor, né? Aí a palavra diz aqui o seguinte, 13, 4. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se aspera, nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Até aí somente. Então, amados irmãos, essa palavra eu te amo, vamos encaixar ela principalmente nesse contexto que fala justamente a respeito da supremacia do verdadeiro amor, né? Amor. E esse amor, ele não pode ser apenas falado, mas ele tem que ser amor de atitudes. A família tem um canto que a gente louva a Deus lá na igreja, de vez em quando eu me emociono com ele, justamente porque o cântico diz assim, lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Mas será que na igreja não é para eu ser também quem sou em casa? Será que quando eu estiver lá na rua não é para ser também quem eu sou em casa? Será que na igreja eu vou ser esse jovem pastor dos olhos castanhos, né? Falante e amável, mas quando chegar em casa eu vou ser aquele cara carrancudo que não quer conversa com ninguém? Será? Né? Então, amados irmãos, a gente tem a oportunidade de ser esse amor paciente. E quando a gente olha aqui para o texto, e o apóstolo Paulo lhe dá a oportunidade tanto aos pais como aos filhos, aí eu começo a pensar que os pais têm que ter paciência com o filho. Né, Johnny? Tem que ter paciência com o filho. Né? Eu agradeço tanto a Deus porque os meus filhos estão tudo grande agora. Eu acho que a paciência para as crianças que estão nascendo hoje, eu acho que tem que ser dobrada, viu, gente? Eu acho que tem que ser dobrada. Porque não sei como é que é essa história. Não sei. Né? Aí a minha mãe diz assim, não, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Aí a gente pegou, deu um cachorro para ela criar, sabe? Minha mãe já, 76 anos, fez quarta-feira. E a gente deu um cachorro para ela criar, porque ela estava sentindo só. A minha mãe também é viúva, né? Estava sentindo só, eu digo, vou dar um cachorrinho para ela criar. Aí eu dei um cachorro para ela criar. Aí ela disse que sabe criar, né? Sabe criar. Pensa, eu sei criar um cachorro, eu sei criar porque... Vê a comparação dela. Eu criei vocês tudinho. Aí quando chega em casa agora, se você chegar na minha casa agora, você vai ver um rapaz chamado Caco, que é o raio. Sobe no sofá e fica pedaço de coisa em cima do sofá. Eu digo, a senhora sabe criar cachorro desse jeito? Eu digo assim, se a senhora fosse criar Caco pela criação da gente, a gente estava na boa. Mas vamos dizer assim, paralelamente, né, a gente não tinha a criação que a gente tinha hoje. Né? A gente nota, mais irmãos, que hoje a dificuldade de criar os filhos, essa paciência que a gente tem que ter, é uma paciência moderada. É uma paciência na qual nós temos que ouvir sempre os nossos filhos depois de uma certa idade. Né? Depois de uma certa idade, nós temos que ouvir os nossos filhos. Mas quando eles são pequenos, nós temos que fazer questão que ele nos ouça. Aí é onde é que está a dificuldade de fazer com que os filhos nos ouçam. Né? Quando a gente fala de amor paciente, amor benigno, o amor que não arde em ciúme, o amor que não se ensoberbece, eu quero que chegar somente aqui, deixa eu ver, que não se aspera, mas tem outra tradução que diz que não se ira facilmente. Né? O amor, ele não se ira facilmente. Entenda, viu, gente? Irar? Pode. Né? Não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. E também não pode irar-se com qualquer coisa. Né? Hoje eu estou daquele jeito, não quero nem ouvir a voz de A, de B, de C. Não pode, de forma nenhuma. Por quê? Porque assim você não demonstra esse amor paciente e também está negando aquela palavra eu te amo que você sempre diz à sua esposa, aos seus filhos, parentes, amigos e por aí vai.
Então, amados, para nós mantermos conectados, de maneira que possamos restaurar relacionamento, nós temos que manter um relacionamento saudável. Porque uma das coisas que entendemos é melhor a gente não deixar que o fio se parta do que depois tentar emendá-lo depois de partido. Né? Às vezes aquela solda que a gente vai dar ali vai ficar um calombo, vamos dizer assim, vai ficar algo onde se rompeu, né? Às vezes a gente nota que quando a gente emenda um fio no outro, nós temos que torcer ambos os fios para que eles possam se reconectar. Tudo isso que eu quero falar é justamente que vai haver um pouco de sofrimento para se reconectar. Quando nós poderíamos, através da paciência, do amor que o apóstolo Paulo ele coloca aqui em Coríntios, o amor que não tem ciúme, o amor que é benigno, o amor que Deus coloca dentro do nosso coração, porque se for a gente sozinho, a gente não consegue ter esse amor. E é isso que eu agradeço a Deus todos os dias, porque Ele colocou o seu amor dentro do meu coração. Ele me deu a oportunidade de vivenciar o amor dele, que é representado na minha pessoa através das atitudes que eu tenho em relação a cada situação que na minha família nós iremos enfrentar. Então, amados irmãos, se o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios capítulo 4, ele fala para todos, porque todos têm que ser orientados principalmente por Deus e através da sua palavra. Então, dentro desse ponto que respeitar por amor, quer dizer, tanto pai como filho, esposa, todos que vivem debaixo do mesmo teto, têm que respeitar por amor. E esse amor a gente pode dividir. Como é, pastor? Pode. Você vai dividir porque você vai respeitar por amor a Deus e por amor ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho. Né? Se você, vamos dizer assim, ama pouco o seu filho, você respeita por amor a Deus. Eu sempre digo que hoje a gente, se quiser repreender um filho, se quiser chamar a atenção de um filho, a gente tem que usar a palavra de Deus. Porque às vezes somente a nossa personalidade, a nossa pessoa, não, vamos dizer assim, causa susto suficiente nele. Mas quando a gente diz, respeita, porque a palavra de Deus diz, se você me respeitar, você vai ter longos dias na terra. Então, mas a gente nota que o apóstolo Paulo, ele coloca diante de nós uma oportunidade, como família, estar ligados um com o outro. E se nós vivermos esse amor que está escrito em 1 Coríntios, nós dificilmente iremos nos desconectar um do outro. Ao contrário, vamos sentir falta da presença um do outro. Amém? Segundo ponto, amados irmãos, é o serviço por amor e necessidade. Numa família, nós sabemos que tem que haver ajuda mútua. Todos têm que trabalhar. Sim ou não, Johnny? Todos têm que trabalhar, né? E quando isso acontece, amados irmãos, esse serviço tem que ser por amor, claro. Mas também a gente vê que há uma clara necessidade de todos trabalharem mutuamente. Eu quero ler um texto para embasar principalmente essa minha fala, que se encontra em Mateus 21, verso 28 a 30. Fala a respeito de 2 filhos, né? E a palavra de Deus diz o seguinte: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondendo: não quero, depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Uma das coisas que a gente nota, amados irmãos, é que no texto vamos ler que claramente um daqueles filhos falou a sinceridade do seu coração diante do pai. O outro, porém, ele disse que não iria e se arrependeu e foi. Aí eu vou mudar o que o versículo 31 diz, né? Não vou mudar a palavra não, porque é pecado, viu? Vou mudar a frase aqui.
Qual desses dois filhos mostrou amor e respeito pelo pai? O que disse que não ia? Ou o que disse que não ia e não foi? Ou o que disse que não ia e depois foi? O serviço, por amor e necessidade, ajuda na conexão e nos relacionamentos familiares. E quando a gente entende isso, amados irmãos, a gente nota que todos têm que cooperar. Cooperar. E esse filho chegou para o pai e não queria trabalhar, né? Não queria trabalhar. Automaticamente ia sobrecarregar o seu pai. E interessante é que ele diz aqui que era para trabalhar numa vinha, né? Vinha é o quê? Vinha? Vinha é o quê? É um plantio de quê? De jaca? Uva, né? É um plantio de uvas, né? Lá em casa tinha um parreirado de uvas, né? Na minha casa, quando a gente morava lá em cima, em Caetés Velhos. E havia uma necessidade de polda. Se não poldasse, não nasciam os cachinhos. Imagina só. O pai tem 2 filhos, chama um para ir com ele. Vamos dizer que estava na época da polda. Aquele homem trabalhar, se esforçar para trazer o alimento para dentro de casa, esperando aquele filho que disse que ia e não foi. Aí não estava nem contando com aquele que disse que não ia, já pensando, vou ficar sozinho, porque o que disse que ia não veio, e o outro já disse que não veio. Aí ele vai e chega lá, e vai porque havia respeito pelo pai, e havia uma grande necessidade de ajudar a família, a casa. Quando a gente nota, amados irmãos, que as famílias hoje não são diferentes, né? E quando a gente cria os nossos filhos debaixo da graça do Senhor e da proteção do Senhor, a gente nota que os nossos filhos têm prazer em estar com o pai em todos os lugares, né? Eu lembro bem que meu pai, ele já é falecido, e ele deixava de ir para a escola para ir cortar lenha com o pai dele. Ele gostava de cortar lenha. Como ele dizia, eu tenho a mente fraca para os estudos, mas na matemática eu sou fera. Era isso que ele dizia. E meu pai, ele gostava de cortar lenha. Serviço braçal era com ele. A igreja que hoje é mãe da nossa congregação, ele ajudou muito na construção, principalmente na parte de estrutura, né? Então a gente começa a pensar e ter prazer em estar com o nosso pai, seja em qualquer trabalho. Eu tive justamente esse ensinamento de procurar estar junto ao meu pai. Mas interessante é que na nossa família eram 3 irmãos. E eu não sei porquê, às vezes, né, não é, vamos dizer assim, não são todos, mas às vezes o mais novo vamos dizer assim, ele tem, o quê? Que é isso, rapaz? Não. O mais novo parece que ele tem um carinho a mais de mamãe, de papai, né? Eu lembro logo do filho da velhice de Jacó, né? E a gente vai se lembrando que o meu irmão mais novo, ele tinha o costume de fazer feito esse rapaz aqui da parábola. Ele dizia, eu vou, painho. Nem aparecia lá. Às vezes meu pai estava trabalhando, e quando eu chegava lá, cadê Moacir, pai? Ele me deu o drible, era isso que ele dizia. Então, mas a gente nota que isso justamente faz com que o relacionamento da família ele se desgaste. Traga preocupação, traga, vamos dizer, enfraquecimento. Por quê? Porque vai sobrecarregar aquele homem que você diz que ama, aquela pessoa que você quer, mas cadê o esforço? Quando a gente leu lá em Coríntios, que aquela pessoa que ama, ela não busca os seus próprios interesses, mas sim o do outro. Se o meu irmão, se esse rapaz aqui da parábola, ele amasse o seu pai sem ser somente o eu te amo, ele queria estar lá perto do seu pai, por amor ao seu pai. Porque entendia que havia também uma necessidade na família. E aquela velha história que a gente sempre diz, a sua ausência faz falta. Então, mas uma família conectada, ela tem justamente que respeitar por amor, mas também trabalhar por amor e necessidade, serviço por amor e necessidade. Quando a gente chega naquela parábola do filho pródigo, ali onde havia os 2 filhos, e um daqueles filhos ele resolve ir embora, e ele pede ao seu pai o que ele não tinha direito, e o seu pai mesmo assim lhe dá, e depois ele volta, e ali há uma divergência entre o irmão mais velho. Por quê? Porque o irmão mais velho, ele trabalhava para o seu pai, mas ele não se sentia amado. E ele achou justamente que aquele outro que foi embora era mais amado que ele. Porque quando ele chegou, houve uma grande festa. Houve uma grande festa.
E ele não entendeu aquilo ali, e ele ficou triste com seu pai, porque o seu pai, aos seus olhos, não lhe amava, porque não dizia, eu te amo, meu filho. Nunca tinha feito uma festa com ele. Mas no verso 31 de Lucas, do capítulo 15, o pai disse algo a ele bem interessante. Disse, tudo é nosso. Tudo que eu tenho é teu. Diante da indagação daquele jovem, daquele rapaz, que a gente sabe que naquela época, o filho primogênito, ele tinha a oportunidade de trabalhar com seu pai para herdar pelo menos a metade da herança. Né? E ali aquele jovem via que o mais novo tinha ido embora, e quando ele chega, o pai faz uma festa. E diante daquela situação, o filho mais velho se sente mal amado, ou menos amado, porque o pai nunca tinha dito para ele, eu te amo. E a gente vê que esse eu te amo verbal também faz falta. Também faz falta. Aquele homem trabalhava com seu pai e nunca tinha pedido ao seu pai para que fizesse uma festa para ele. Nunca tinha pedido ao seu pai um carneirinho para se alegrar com os seus amigos. Né? A gente nota aqui no texto, fazendo uma conjectura rápida, havia falta de diálogo entre eles. Né? Bora trabalhar, chega o trabalho, come, dorme, não havia diálogo entre eles. E a gente nota, amados irmãos, que esse serviço por amor e necessidade tem que andar juntos. Por quê? Porque claramente as pessoas hoje têm empresas, né? Trabalham famílias, todo mundo junto ali, e faz questão de trabalhar para ver o crescimento daquela empresa. E naquele crescimento o que vai fazer a diferença é a união de todos. A união de todos. A conversa entre eles, para que assim todos possam entender o que é melhor para o seu empreendimento. Então, amados irmãos, o serviço por amor também, ele faz parte dessa conexão que a família tem que ter, para que assim possa aí uma família andar de vento em popa, e assim suprindo todas as suas necessidades. Terceiro ponto também que eu quero conversar com vocês, tem aquele que é uma obrigação dos pais, e eu digo sempre, é uma obrigação ordenada por Deus, que a gente não pode abrir mão. E o interessante é que o filho pode estar da idade que tiver. Nós temos que ensinar a ele a palavra. Amém? Meditar na palavra de Deus, né? Também é um dos pontos que conecta a família, para que assim seja uma família feliz e restaurada. E se houver momento de dificuldade, não vai haver dificuldade em perdoar, porque está lendo, meditando, ouvindo, sentindo a palavra e sentindo principalmente o Espírito Santo. Deuteronômio no capítulo 6. É um dos textos clássicos. Deuteronômio no capítulo 6, versos de 4 a 9. É uma palavra onde nós, pais, chefes de família, mães também, temos que seguir a risca. Aqui ele não deixa para a gente opção. Aqui não tem, vamos dizer assim, eu faço ou não faço, não. É ordem de Deus para a gente. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí vem um texto. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar. Amém? A ordem de Deus para o povo e para nós é que nós temos que criar os nossos filhos, principalmente ensinando a palavra. Como conectar os nossos filhos à palavra hoje? Como? Tem celular, né?
como a gente deve conectar uma coisinha dessa assim, ó, pequenininha, na palavra, né? Peralta desse jeito. Como? Como, né? Depois vocês vão resolver a didática que vocês vão dar para ele, tá certo, Johnny? Vocês resolvem, né? Olha aqui no texto. A palavra de Deus é clara quando diz, amados irmãos, aqui que isso é justamente o que os pais têm que fazer primeiro por amor a Deus e por amor à sua família. Uma das coisas que a gente quer sempre é que a nossa família seja exemplo. Sim ou não? Eu quero que a minha família seja exemplo, né? E uma das coisas que a gente nota, amados irmãos, é que Deus, ele deu essa oportunidade aqui para que os pais ensinassem os seus filhos a palavra. Mas o interessante é que no começo do texto, ele diz assim, essas palavras tu colocarás primeiro em teu coração, né? Coração, na mente. Pense nessa palavra em todos os momentos de sua vida. E quando, amados irmãos, a gente nota que o texto ele diz que a gente, para ensinar os nossos filhos, ela tem que estar no nosso coração. Por quê? Porque nem em todo o tempo de nossa vida a gente vai poder ter um problema e correr lá para pegar a nossa Bíblia, o nosso livro aqui e ver como é que a gente vai resolver aquele problema. Mas se a gente meditar naqueles textos que a gente viu primeiro, que os pais têm que ter paciência com os filhos, que o pai ele tem que ter paciência com a esposa, que o pai ele tem que ter cuidado justamente com a família, que a esposa tem que ser submissa aos filhos, que os filhos têm que ser submissos aos pais. Aí sim, vai estar guardado no coração. E quando as dificuldades chegar, claro e evidentemente, que vai ser muito mais fácil reconectar. Ou não deixar que se desligue, ou não deixar que aquele momento de ira, ele seja para sempre. Vai dizer que eu nunca me irei com Vitória. Vai dizer que Vitória nunca se irou comigo. Minha mulher nunca ficou brava comigo, essa coisinha. Claro que ficou. Claro que ficou, gente. Porém, o que a gente tem que estar, principalmente, é embasado na palavra de Deus. É ela que vai ser o nosso juiz. Apesar que, às vezes, a gente é que quer ser o juiz. Né? A gente logo, se não fosse você, aí outro, mas você, aí começa justamente a desconectar. Mas quando a gente vai para a palavra, e essa palavra está no nosso coração, e a gente ali tem a possibilidade de ensinar, e como eu disse a vocês, a forma que a gente vai ter que ensinar para os nossos filhos a didática, fiquem à vontade. O texto diz aqui que, naquela época, se fosse necessário, tinha que escrever por onde o menino passasse lá, olha, a palavra de Deus. Tinha que pendurar assim para que ele pudesse ver ali a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quer dizer, a didática hoje fica por conta de vocês, por minha conta. Né? A gente é que vai ter a metodologia adequada, mas temos que ensinar a palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas temos que ensinar a palavra. Então, amados irmãos, quando os nossos filhos veem em nós a segurança na palavra, porque a palavra está no nosso coração, nós vivemos essa palavra, vai ser muito mais fácil ensinar para os nossos filhos. Porque eles vão ver em nós justamente essa didática de ensino que Deus colocou no nosso coração. Uma das coisas que a gente nota, amados irmãos, que ensinar os nossos filhos, mas ensinar o quê? Quando quase tudo eles já sabem e até às vezes ensinam a gente. Sim ou não? Né? Aí eu começo aí, amados irmãos, devagarzinho com os nossos filhos. Por quê? Os filhos, eles fazem muita pergunta aos pais, né? Às vezes eu pensava que era somente na idade da adolescência, mas hoje também, às vezes nós temos que responder algumas perguntas à Vitória. Eu não vou dizer a idade dela não, né? Já passou dos 20, né? Não vou dizer a idade dela não. Já passou, mas às vezes tem algumas perguntas para responder à Vitória. E dentro dessas perguntas, vamos dizer assim, ela pode me fazer uma pergunta e eu vou responder algo dessa forma. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Quantas vezes, amados irmãos, a gente não nota que nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, eles olham para alguma novidade do mundo, né? E querem trazer para a sua vida. Vai perguntar a quem? Vai perguntar a quem? A quem? Ao pai, à mãe, ao tio, né? Eu posso isso, eu posso aquilo. O que é que o senhor, quando vem perguntar, é uma bênção. E quando o pacote já vem pronto, eu fiz. Ah, Jesus tem misericórdia, né? Então, amados irmãos, eu sempre vou leve, eu digo, olha, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém fazer, porque também está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 23. E quando a gente começa, amados irmãos, embasado na palavra, mostrar
para os nossos filhos que as atitudes que o mundo tem apresentado para eles são estilos, são processos que muitas das vezes vêm sem aparência de pecado. Sim ou não? Vem sem aparência de pecado. Ah, não é pecado não, porque eu vi ali, ali pode, na igreja tal também pode, ali pode. E aí a gente às vezes, como é que a gente vai responder aos nossos filhos? Né? Aí eu sempre respondo do jeito que estou dizendo a vocês. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém fazer. Né? Tudo lhe convém fazer, por quê? E eu vou dizer por quê. Porque eu prefiro amar a Cristo e renunciar às minhas vontades, às modas, e principalmente evitar o escândalo. Simples assim. Se nós, pais, procurar viver dessa forma, os nossos filhos vão ter prazer em ver os seus pais se espelharem em seus pais. Eu lembro bem que eu passei por uma situação, não sei se eu já contei aqui. Eu e a minha filha hoje, a outra, não é evangélica. Ela tem quantos anos, Vitória? 31, hein? 31 anos. Ela não é evangélica. E a gente saiu de casa sem capacete para ir comprar um remédio pertinho. E naquele caminho ali, aí estava lá o pessoal da amarelinha, como chama, né? Aí, pare aí. Eu e ela sem capacete, porque era perto de casa. E levaram ela para a Jaqueira e eu vim para casa pegar o capacete, porque eu também sou habilitado para pegar a moto, e vou lá pegar a moto e trago para casa. Beleza. Esse era o meu pensamento. Quando chega lá, o que é que os cabas queriam? O que é que ela queria? Os caras já tinham conversado tanto com o juiz dela, e ela fez assim: meu pai? Você vai levar a moto, meu pai não vai ceder de forma nenhuma. Então, quer dizer, o exemplo que nós pais temos que dar para os nossos filhos. Quer dizer, se ela não visse isso em mim, se eu te amo, se eu digo não faço isso porque isso não me é lícito, fosse somente de palavras, caía por terra o que a gente prega para a família. O amor de Deus para a família. O prejuízo ia ser maior se levasse a moto, não sei para onde, aí que disse que tem que passar a moto um dia aí. Mas só que não tinha nada de errado para que ele pudesse levar a moto. Eu sei que, para encurtar a conversa, ela ficou lá conversando, veio outra pessoa, conversou e terminou dizendo assim: vai-te embora, desaparece daqui. Então, mas a gente nota, mas que muitas coisas nos é lícito. Embora não pareça pecado, embora a gente tenha a oportunidade de pedir perdão, não é? Mas o escândalo. Mas aquela vida que viu você fazer o errado mesmo para aliviar aquela situação que causou o escândalo, como é que fica? Então, mas na família, nós temos que mostrar esse exemplo, para quê? Para que essa conexão possa ser vista, falada e principalmente sirva de exemplo para exaltar a Deus. Simples assim. Porque, como nós falamos, eu prefiro negar as nossas próprias vontades, para que assim o nome de Deus seja glorificado e nós não causamos os escândalos. Então, quando ouvir uma pergunta do seu filho: pai, posso isso? Pai, posso aquilo? Aí você vai dizer a ele justamente isso. Né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Analise. Porque uma das coisas difíceis é você tirar aquele pensamento da cabeça do menino depois que ele bota. Não tem jeito. Às vezes só sai quando faz, né? Mas, porém, todavia, nós temos que responder com sabedoria, porque, afinal de contas, nós lemos no texto lá em Efésios que nós não poderíamos, de forma nenhuma, suscitar a ira do nosso filho. A gente tem que ter paciência com o nosso filho. Nós não podemos nos irar com pouca coisa, e mesma coisa o filho. Então, amados irmãos, Deus ele mostra para a gente que criar os nossos filhos embasados na palavra, vivendo a palavra, é a metodologia que a gente vai usar. Mas no mundo moderno que a gente vive hoje, é muito difícil dizer não para um filho. Sim ou não? É fácil dizer não para um filho? Eu estava dizendo na congregação, eu digo assim: esse ano é o ano de eu dizer não, né? Eu estava dizendo. E quando ele disse assim: foi Deus que falou comigo, aí o pessoal fica com medo, né? Porque foi Deus que falou comigo, não foi eu que tomei a decisão. Esse é o ano da gente dizer não. Dizer não a quê? Eu digo: eu não sei. As situações vão acontecer e eu não vou poder dizer está certo, é assim, tem que dizer não. Então, amados irmãos, essa conexão que a gente tem com Deus, com a igreja, com a família, nós temos que principalmente embasar naquilo que a gente ensina aos nossos filhos. Não temos que ensinar o que a gente acha, nós temos que ensinar a palavra. Nós temos que ensinar a verdade que liberta. Afinal de contas, nós fomos conectados na videira. E a palavra de Deus diz que nós fomos conectados na videira. Aqueles que se desconectar da videira, vai dar problema. Eu quero finalizar, amados irmãos, principalmente com esse outro texto que fala a respeito de exemplo. Salmos 128.
Nós estamos também vivenciando esse mês da família lá. E esse foi um dos textos também que a gente teve a oportunidade de meditar com os amados irmãos a respeito principalmente da bênção. Mas a bênção só vem se a gente tiver temor a Deus. A bênção só chega se nós temermos a Deus. E eu vou dizer como é essa forma de temor. Não é aquele temor onde vai assim, eita, lá vem Deus agora. Não, não é assim não. É o temor por amor. Por Ele cuidar da gente. Por Ele querer estar perto de nós em todo o tempo. Né? E uma das coisas eu digo assim, se Deus se afastar de mim, misericórdia. Né? Mas às vezes a gente faz por onde Deus se afastar de nós, misericórdia também. Né? Vamos lá. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, em roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Como nós falamos, né? Último ponto para nós estarmos sempre reconectados é sermos exemplos. Exemplo principalmente de temor a Deus. Né? Deus era visto pelo povo de Israel como um divino apenas. Deus não era visto como um pai. Né? Até então, quando Jesus ele chegou e começou a orar a Deus, chamando de Deus Pai, houve muitos que disseram assim, como é que pode esse filho de carpinteiro agora chegar aqui e chamar Deus de Pai? Né? Porque para eles expressavam a falta de temor ao divino. Mas porém Jesus ele queria mostrar que tinha intimidade. Né? Então, amados irmãos, o temor que Deus Ele quer que nós tenhamos dele é principalmente o temor sublinhado de intimidade. Porque quando nós temos temor a Deus e fazemos alguma coisa que, vamos dizer assim, entristeça o coração de Deus, automaticamente, né, o dispositivo chamado Espírito Santo, ele começa agora a nos perturbar. Né? Ele começa a nos perturbar a ponto de nós buscarmos a Deus de maneira mais intensa, até ouvirmos de Deus, você está perdoado, filhinho. Então, amados irmãos, o temor que nós temos que ter a Deus, é esse temor, tem que ser exemplo para os nossos filhos. Quem teme a Deus anda em seu caminho. Quem teme a Deus vai para onde Ele quer e quando Ele quer. Veste o que Ele quer e ama quem Ele ama. Eu vou contar a história rapidinho aqui, que a minha esposa de vez em quando me conta. Ela nem sabe o que eu vou contar aqui não, sabe? Agora vai ficar sabendo. A minha esposa, ela era da Assembleia de Deus. A canela era de fogo. E ela tinha ido para um culto, ela disse, chegava no culto lá e tinha um cara lá, voando de aviãozinho, para cima e para baixo. Chegava lá e... Aí chegava no outro... Aí disse que tinha uma irmãzinha lá só orando. E o cara estava para lá e para cá. Voando. Aí quando o cara parou, a irmã chegou ao pé dele e falou assim, quando eu te mando, tu não vai. Quando eu não te mando, tu vai. O cara ficou quietinho. Não fez mais nada. O que é que eu entendo com isso, amados irmãos? Se eu temo a Deus, eu vou estar sensível à sua voz. Voz. Não é o desejo do meu coração. Não é aquilo que eu acho que tenho que fazer. Não preciso de encenação para dizer que Deus está em mim, porque eu temo a Deus. Aí existe uma música que canta, se Deus fosse cuidar... se Deus fosse fazer... como antigamente fazia com os profetas, entre aspas, aquelas profecias que não se cumpriam, o profeta morria. Aí eu queria ver se tinha tanta gente voando de aviãozinho por aí, dando decreto no ouvido de alguém. Mas, irmãos, o temor a Deus deve ser um exemplo que os pais têm que ter, e os filhos, e os pais veem nos filhos seu exemplo de temor a Deus. Porque quando nós mostramos aos nossos filhos que a gente tememos a Deus, que nós tememos a Deus, automaticamente, amados irmãos, a gente vai confiar neles, vamos dizer assim, de olho fechado. Quando ele disser para nós, olha, painho, maninha, eu estou em tal lugar, a gente não vai desconfiar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque do jeito que eu temo a Deus, ele teme. Se ele não pode enganar a Deus, para que ele vai mentir para mim? Então, amados irmãos, o temor a Deus justamente é essa experiência que nós temos que ter
com Deus que os nossos filhos também têm que ter. E quando isso acontece, a família ela anda de maneira que realmente agrade a Deus. Os conflitos não existem porque verdadeiramente são famílias conectadas principalmente em Cristo. Naquele que é verdade, naquele que é vida, naquele que transforma. E o texto aqui é claro quando diz que as bênçãos que chegam até as nossas vidas é bênção de prosperidade, é bênção de fertilidade, é bênção de paz. Mas para que isso aconteça, cada um de nós, pais, chefes de família, temos que mostrar temor a Deus. Como eu falei, o temor não é apenas aquela palavra, aquele verbo que a gente tem que dizer, mas principalmente em cada situação de nossas vidas nós temos que mostrar esse temor a Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Uma das coisas que a gente vê também no texto, amados irmãos, é que diz que a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. A gente nota claramente aqui que é uma palavra profética para as nossas vidas. É uma palavra profética para as nossas vidas, para que a gente possa entender que sempre os nossos filhos vão ser aqueles belos, né? Porque imagine só um broto nascendo de uma planta, né? O que é que a gente quer? Quer que cresça, quer que fique cada vez mais bonito. E é isso justamente que a gente nota, a prosperidade na vida dos nossos filhos, o crescimento espiritual. Mas para que isso aconteça verdadeiramente, tem que haver o temor a Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça todos os dias compreender melhor a sua palavra, entender que essa conexão que nós temos que ter com Deus é que vai nos ensinar dia a dia, momento a momento, a cuidar melhor das nossas famílias. E vamos dizer assim, e vai nos dar a oportunidade até de cuidar das famílias dos outros através do nosso exemplo. Amém? Em tudo Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos ao pastor Doni pela confiança e que em tudo Deus seja sempre louvado.